Ei, pessoal! Bem-vindos ao canal. Fico feliz em ter vocês aqui comigo. Meu nome é Fábio e vou compartilhar com vocês experiências de quase morte daqueles que passaram para o outro lado. Meus vídeos têm o objetivo de trazer esperança a um mundo por vezes desesperançado e mostrar que realmente existe vida após a morte. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, considerem se inscrever e ativar o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Isso é gratuito e ajuda o canal a crescer. Então faça isso agora, é grátis. Vamos lá, pegue uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar na experiência de hoje. Eu cresci em uma família de classe média, onde o pensamento lógico e a educação eram muito importantes. Meus pais, que eram pessoas cultas e inteligentes, criticavam muito a crença religiosa e me ensinaram desde criança que a morte é apenas um sono eterno, sem sonhos ou experiências espirituais. No entanto, apesar desse ambiente aparentemente sensato e esclarecido, minha infância foi marcada por um evento traumático e muito sério. Infelizmente, durante os anos que deveriam ser cheios de inocência e despreocupação, eu fui vítima de abuso sexual cometido por membros da minha própria família. Uma violência terrível que deixou marcas profundas na minha mente. Como resultado direto desse abuso terrível, desde muito jovem precisei procurar ajuda psiquiátrica especializada, na tentativa de lidar com as consequências desse trauma que ameaçava atrapalhar meu desenvolvimento saudável. Eu vivia em uma depressão profunda e constante, atormentada por pensamentos sombrios e frequentes de suicídio. Apesar do carinho, dedicação e esforço incansável dos médicos e enfermeiros no meu tratamento, eu não conseguia superar as marcas emocionais deixadas pelo trauma do abuso que sofri. Quando completei 17 anos, desesperada e consumida pela angústia, tomei a decisão drástica de tirar minha própria vida. Em um ato desesperado, cortei uma das principais artérias na parte interna do cotovelo, assistindo com uma estranha fascinação ao sangue quente jorrar em um fluxo ritmado, acompanhando as batidas rápidas do meu coração. Naquele momento de desespero total, eu acreditava que finalmente encontraria a paz eterna, um sono sem fim que me livraria de qualquer dor ou sofrimento e deixaria de ser um peso para o mundo ao meu redor. Enquanto eu perdia a consciência, senti-me afundar em uma escuridão profunda. De repente, minha percepção mudou e eu comecei a observar a cena de fora, como se estivesse vendo do canto do teto. Vi um quarto cheio de sangue e uma jovem deitada imóvel na cama, o corpo coberto pelo sangue que saía de suas veias abertas. Quando uma enfermeira entrou correndo no quarto, ela viu aquela cena horrível e começou a gritar de pânico. Eu, porém, não entendia o motivo de seu desespero, pois tudo parecia calmo, e eu me sentia envolta em uma sensação de paz e serenidade. Logo depois, um médico entrou rapidamente no quarto, e a garota foi colocada numa maca hospitalar. Com movimentos frenéticos, os profissionais de saúde a empurraram pelos longos e complicados corredores do hospital, enquanto eu flutuava acima, como um balão, acompanhando cada passo. Ao chegarem ao grande saguão principal, o médico parou de repente, indeciso sobre se deveriam levá-la imediatamente para a cirurgia, em uma tentativa desesperada de salvar sua vida. No final do corredor, avistei uma luz quente e dourada, irradiando uma aura hipnótica e serena. Lentamente, mas de forma inevitável, eu sentia meu ser sendo atraído e puxado em direção àquela luz brilhante, como se ela tivesse uma força gravitacional irresistível sobre mim. O médico, percebendo que meus sinais vitais estavam fracos, começou a bater suavemente no meu rosto e a chamar meu nome, tentando desesperadamente me trazer de volta à consciência. Foi então que, com uma epifania, percebi que a garota moribunda na maca era eu mesma. Fui tomada por uma onda de êxtase e superação indescritíveis, pois estava convencida de que estava realmente vivenciando a morte física. Estou morta, isso é realmente a morte.
Pensava comigo mesma, extasiada com a ideia de ter transcendido a existência terrena. Senti uma imensa compaixão pelas pessoas que ainda estavam presas à ilusão da vida material, incapazes de entender que a morte não é o fim, mas a libertação da alma de seu corpo para uma nova e gloriosa jornada. Naquele momento, tudo o que eu mais desejava era poder compartilhar esse conhecimento com toda a humanidade, gritar para todos que a morte não é o fim, mas uma passagem para algo muito maior e mais sublime que nos espera além dela. Porém, apesar dos esforços do médico, eu continuava me afastando da terra, sendo atraída cada vez mais pela luz ofuscante e sedutora. Olhei para trás, lançando um último olhar nostálgico sobre o mundo, e senti uma profunda compaixão por todas as pessoas que permaneciam presas ali. Fui tomada por uma tristeza ao perceber que elas ignoravam a grande verdade que eu agora via, vivendo na ignorância, sofrendo e discutindo por questões tão pequenas e mundanas. De repente, à medida que me aproximava daquela luz hipnótica, um vazio angustiante e uma ansiedade profunda começaram a se apoderar de mim. Perguntei-me, cheia de dúvidas, para onde exatamente eu iria quando finalmente me fundisse com aquela luz cegante. O que me aguardaria após cruzar o limiar entre os reinos do ser e do não ser? À medida que me aproximava daquela luz, comecei a entrar em desespero, um pânico visceral tomando conta de mim. Em um último esforço desesperado, concentrei todas as minhas forças restantes e me aproximei do ouvido do médico que ainda lutava para me reanimar. Do fundo da minha alma atormentada, explodi em um grito angustiante. Ajude-me! Não quero morrer. Ajude-me, por favor. Aquela fração de segundo em que meu apelo ecoou nos ouvidos do médico pareceu se estender por uma eternidade, enquanto eu aguardava ansiosamente uma resposta que definiria meu destino. Eu implorava desesperadamente para que ele, com seus conhecimentos e habilidades, pudesse me salvar daquele limiar desconhecido, me resgatando das garras da morte que já começavam a envolver minha essência. Naquele momento crítico, tomei plena consciência de que, ao cruzar o limiar daquela luz ofuscante, nunca mais poderia retornar ao meu corpo terreno. Essa percepção me encheu de um temor profundo, pois, apesar de não compreender os desígnios maiores, eu sabia que minha jornada neste plano ainda não havia terminado. Sentia que ainda havia uma missão, um propósito maior a ser cumprido, embora não soubesse exatamente qual era ou como realizá-lo. Em meio a essa intensa contradição interior, algo muito maior que minha compreensão finita, uma força transcendental e onisciente, pareceu me entender em essência. Tendo piedade de minhas súplicas desesperadas, essa força exerceu sua graça infinita, trazendo-me de volta das fronteiras do mundo dos mortos para a realidade concreta da vida terrena. Através dessa experiência profundamente transformadora e transcendental, na qual estive à beira do abismo entre a vida e a morte, fiquei absolutamente convencida de que existe uma forma de existência além dos limites da realidade física e material. Essa convicção se enraizou em mim como uma verdade incontestável. No entanto, apesar das perspectivas vislumbradas naquele encontro com o desconhecido, eu ainda não havia superado os traumas profundos decorrentes dos abusos sofridos na infância. Mesmo após receber acompanhamento psiquiátrico durante meus anos formativos, continuei a precisar de tratamento psicológico e psiquiátrico ao longo da vida adulta. Durante esse tortuoso caminho de autorreconhecimento e luta contra as cicatrizes emocionais, enfrentei períodos sombrios de autodestruição. Desenvolvi distúrbios alimentares graves como a anorexia. Recaí no uso abusivo de substâncias ilícitas, como a heroína, e, em um nível extremo de desespero, me submeti à prostituição. Nesse cenário de vulnerabilidade e desequilíbrio, acabei engravidando de gêmeos, fruto de um relacionamento casual com um colega paciente em situação similar. Diante da perspectiva de me tornar mãe de gêmeos, fui dominada por um profundo sentimento de inadequação e insegurança. A voz sombria da depressão e da baixa autoestima começou a me consumir novamente,
semeando dúvidas penetrantes sobre minha capacidade de oferecer um lar amoroso e estável para 2 crianças indefesas. O vazio existencial que já havia me assombrado no passado voltou com toda a força, agora acompanhado pela crença inabalável de que o mundo estaria melhor sem a minha presença perturbadora. Consumida por esses pensamentos destrutivos, a ideia sedutora de retornar àquela luz transcendental que havia vislumbrado começou a me assediar implacavelmente. Consequentemente, em um ato de desespero absoluto e completa negação da vida, ingeri uma overdose letal de heroína e cocaína, buscando forçar minha passagem definitiva para aquela fronteira desconhecida da existência além-morte. Felizmente, fui encontrada a tempo, e uma equipe de paramédicos iniciou imediatamente os protocolos de reanimação após sofrer uma parada cardíaca devido à overdose. No entanto, enquanto tentavam me trazer de volta à vida, minha consciência foi novamente arrastada por uma poderosa corrente descendente, sendo sugada rapidamente para as profundezas de um vazio escuro e aparentemente infinito. Essa queda livre começou a diminuir à medida que atravessava uma densa massa de inúmeras almas atormentadas, seres espectrais invadidos por uma profunda miséria, consumidos por raiva, ressentimento e mesquinharia. Com um horror indescritível, percebi que essas entidades malignas pareciam exercer uma força antagônica, uma resistência implacável, tentando desesperadamente me prender naquele plano sombrio de existência junto a elas. Porém, a cada choque poderoso aplicado pelos paramédicos em meu coração paralisado, era como se uma força superior me arrancasse daquele abismo tenebroso, trazendo-me de volta ao meu corpo físico de maneira abrupta. Percebi que, se eles sequer hesitassem por alguns segundos em suas frenéticas tentativas de me reanimar, seria novamente arrastada para o vazio escuro, condenada a integrar aquela legião de almas infelizes e atormentadas. Um misto de alívio e desespero tomou conta de mim enquanto lutava para não sucumbir àquele reino de trevas. De todo o meu ser, uma prece silenciosa ecoava incessantemente. Por favor, não parem de me ressuscitar. Não me abandonem nesse limbo aterrorizante. Após finalmente despertar daquela experiência perturbadora durante meu estado de coma, uma transformação radical e irreversível ocorreu em minha essência. Essa jornada aos confins do abismo existencial me convenceu de maneira incontestável de que a alma, após deixar este plano terreno, segue para um reino além da vida que é determinado e moldado exclusivamente por nossas ações, escolhas e propósitos durante nossa jornada física. Uma epifania poderosa me atingiu como um raio. Esta é a minha vida, a única oportunidade que tenho para trilhar meu caminho com autenticidade e determinação. Sou eu, e somente eu, responsável por enfrentar os desafios, provações e oportunidades que surgem, definindo assim o curso da minha trajetória em direção ao meu verdadeiro destino espiritual. Ciente dos perigos das trevas que podem me aguardar se eu perder o rumo, abracei essa nova perspectiva como um chamado para viver com integridade, compaixão e um senso inabalável de propósito elevado. Percebi que, embora não tenhamos controle sobre as circunstâncias e desafios que a vida nos traz, somos completamente responsáveis por nossas reações e como lidamos com essas situações. Com essa nova mentalidade transformadora, abandonei imediatamente e de forma decisiva todos os vícios prejudiciais que antes me aprisionavam, como medicamentos psiquiátricos, drogas ilícitas, tabaco e comportamentos autodestrutivos de automutilação. Determinada a romper definitivamente com o mundo sombrio da psiquiatria convencional, comecei uma jornada de autoconhecimento e cura holística. Comecei a estudar intensivamente diversas áreas do conhecimento, buscando construir uma nova base sólida de sabedoria integrativa. Motivada por uma missão renovada de ajudar os outros, entrei na área da saúde, dedicando-me a auxiliar outras pessoas a encontrarem seus próprios caminhos de autocura e realização pessoal. Hoje,
Depois de alcançar uma profunda paz interior e uma renovada apreciação pela dádiva da vida, estou casada e imensamente feliz há 16 anos com um companheiro amoroso que adotou meus gêmeos como seus próprios filhos. Juntos, construímos uma família abençoada e geramos mais 3 filhos, preenchendo nosso lar com alegria, amor e propósito. Ao compartilhar esta história cheia de provações e renascimentos, posso afirmar com toda a convicção que finalmente alcancei o grande objetivo que passou a nortear minha existência: viver uma vida plena, em harmonia com meus valores e na constante busca por elevar a mim mesma e aos outros. Hoje, me considero uma pessoa muito afortunada e busco dividir essa bênção com todos os seres que cruzam meu caminho. Libertada dos grilhões do medo, da culpa e do ressentimento, posso sentir e irradiar um amor verdadeiramente incondicional, pois compreendi que, ao fim desta jornada terrena, a única riqueza que levaremos conosco são os frutos das sementes de bondade, compaixão e generosidade que tivermos plantado. Isso basta para a primeira experiência. Espero que todos vocês tenham mantido o café quente, porque estamos mergulhando direto na próxima experiência. O ano era 1986, e eu acabara de receber permissão para fazer uma última descida na colina de esqui. Com apenas 5 anos, minha missão era seguir uma trilha escondida através da floresta. Colocamos balas Skittles no chão para que pudéssemos seguir o mesmo caminho. Foi divertido, até que perdi o controle e bati de frente em uma árvore, ficando inconsciente. Sangrei pelos olhos e ouvidos, por toda a neve branca e pelo meu chapéu de coelho branco. Não usávamos capacetes de esqui em era 1986. Enquanto estava ali deitado, olhando para as árvores, ouvi meu amigo gritando por socorro. Foi nesse ponto que eu estava entrando e saindo da consciência. A dor era enorme, uma dor de cabeça terrível. Meus olhos se fecharam e pude sentir meu corpo se erguer, em direção às árvores. Observei dos galhos das árvores enquanto a patrulha de esqui carregava meu corpo na prancha de snowboard para me evacuar da colina de esqui. Lembro-me de tentar voltar ao meu corpo apenas para sentir uma pressão intensa na minha cabeça atrás dos meus olhos. Nesse ponto, deixei meu corpo mais uma vez. Eu acredito agora, para não sentir dor. Eu estava protegido. Assim que chegamos ao escritório da patrulha, foi considerado que eu precisaria de mais assistência médica. Fui transportado de avião para as cidades gêmeas. Os médicos de plantão optaram por uma tomografia computadorizada para investigar os ferimentos. Eles tiveram que me injetar contraste intravenoso. Foi o contraste que me tirou a vida. Mal sabia a equipe médica que eu era anafilático ao contraste intravenoso. Isso selou meu destino na viagem mortal. Mais uma vez, deixei meu corpo. Observei do canto da sala enquanto os médicos tentavam reanimar meu jovem corpo. A certa altura saí completamente do hospital e fui para o que consideraria o paraíso. Eu tinha 5 anos. Éramos uma família luterana que frequentava a igreja todo fim de semana. Foi fácil identificar que me sentei com Deus e estava cercada por muitos anjos. Estávamos ao lado de um lindo salgueiro e eu estava em extrema paz. Não houve troca de palavras. No entanto, senti como se me tivessem contado 1 milhão de histórias sobre tudo. Eu podia sentir, ver e tocar a música, e o cheiro era abrangente e etéreo. O tempo foi curto e rápido ao mesmo tempo. Eu queria que durasse. Infelizmente, me disseram que eu teria que voltar à Terra. Ao retornar ao leito do hospital através da luz da sala de cirurgia, pude ouvir gritos e bips intensos, luzes brilhantes e ofuscantes. Eu tinha apenas 5 anos. Eu havia suprimido todas essas memórias até agora. Cresci em uma casa onde não conversávamos sobre a experiência. Não houve processamento ou conversa sobre os sonhos e pesadelos que eu tive que enfrentar através para chegar ao entendimento. Tudo o que aprendi foi por minha própria vontade e estudando a mim mesma e aos meus padrões. Por 37 anos. Atualmente sou mãe de 6 humanos incríveis. Eles são o meu porquê.
e as minhas razões para estar viva hoje. Eles são dons e possuem habilidades especiais que compartilhamos. Nós nos entendemos muito bem. Sonhos lúcidos, projeção astral, cura quântica e ideias de superação são apenas a ponta do iceberg da minha perspectiva do circo diário de 3 pistas. Administro alguns negócios em casa que me permitem ter uma agenda flexível. Nossa mais nova empreitada inclui tudo o que sei. Depois do acidente, todo o meu trabalho de vida reunido em luzes de chakra quântico e frequência afinada do violoncelo. Este é o epítome da cura holística e realmente o próximo nível no amor e cuidado de nossas almas. O processo aqui: os clientes vêm, relaxam e descansam sob as luzes de cristal lemurianas, enquanto eu toco uma única canção de alma no violoncelo, enquanto leio sua energia corporal para cantar o que sua alma precisa saber. Toda esta experiência tem sido um processo de tornar-se e encontrar entendimentos e as razões pelas quais ainda estou viva hoje. Isso conclui as experiências de hoje. Como sempre, mal posso esperar para ver o que vocês acharam na seção de comentários abaixo. Até a próxima vez, fiquem seguros e continuem sendo abençoados.